Bom, pessoal, estamos de volta para falar da escala cartográfica. Então, já mostrando aqui o nosso slide para vocês, ó. Esse aqui é o mapa da América do Sul, como vocês podem ver, certo? E ele está aí representado numa escala de 1 para 35 milhões. Tudo bem? O que é que isso significa, pessoal? Significa que eu reduzi a América do Sul 35 milhões de vezes para que ela coubesse numa folha de papel, para que eu pudesse representar a América do Sul aqui. Tudo bem? Essa escala aqui, que é a escala numérica, ela nos diz exatamente que 1 centímetro medido no mapa corresponde a 35 milhões de centímetros na realidade. E ela também nos diz que essa realidade foi reduzida 35 milhões de vezes para poder caber aqui, ok? Então, vamos dar uma olhada num próximo mapa. Esse aqui é o mapa do Brasil, como vocês sabem. É a divisão do Brasil político e a escala é de 1 para 10 milhões, certo? Percebam que esse mapa ele já foi dividido 10 milhões de vezes, na verdade, a realidade foi dividida, reduzida 10 milhões de vezes, para que o Brasil pudesse caber nessa representação. Percebam só o que aconteceu. Eu estou representando aqui uma área menor, né? Eu estava representando antes a América do Sul, agora eu estou representando só uma parte da América do Sul, que é o Brasil. Tá? E para poder caber mais ou menos no mesmo espaço, eu não precisei reduzir tanto o Brasil, uma vez que ele é menor, né? Uma vez que ele tem uma área menor, obviamente, do que o continente onde ele está inserido, a América do Sul. Então, eu precisei reduzir o Brasil 10 milhões de vezes para que ele pudesse ser representado aqui. Essa escala, pessoal, é uma escala maior do que a escala da América do Sul, que eu mostrei para vocês, tá certo? A gente daqui a pouco vai resumir isso num textinho, mas olha só. Quanto menor esse número aqui, significa que maior é a escala cartográfica. Por quê? Entendam esse segundo número aqui como uma espécie de denominador. Tá? Se esse número aqui é muito grande, significa que eu tive que reduzir a realidade muitas vezes. Então, isso significa que eu vou ter uma escala pequena. Se esse número aqui, né, ao contrário, é um número menor, é um número pequeno, significa que eu não precisei reduzir a realidade tanto assim. Então, isso significa que eu tenho uma escala maior, que pode ser até uma escala grande. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na região sudeste do Brasil, né? Divisão política da região sudeste. A escala já é de 1 para 4 milhões. Perceberam? Olha só isso. A América do Sul, eu precisei reduzir 35 milhões de vezes. Por isso, a escala era de 1 para 35 milhões. O Brasil, eu precisei reduzir 10 milhões de vezes. Por isso, a escala era de 1 para 10 milhões. O sudeste do Brasil, eu estou reduzindo 4 milhões de vezes. Por isso, a escala é de 1 para 4 milhões. E, por fim, o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, eu consigo representar em uma escala ainda maior, uma escala de 1 para 800 mil. Perceberam aqui, ao longo desses mapas que eu mostrei para vocês, que quanto menor for esse número, maior é a escala. Por quê? Porque eu precisei reduzir a realidade menos vezes para que ela seja representada na folha de papel. Ok? Então, como eu estou escrevendo aqui para vocês, quanto maior for o número, menor é a escala, tá certo? Exatamente porque eu tive que reduzir mais a realidade. Então, o mapa fica pequeno. É possível representar uma área territorial maior, né? Porque se eu reduzo, quanto mais eu reduzo a realidade, mais áreas eu consigo representar. Porém, aqui vem uma questão. Eu não consigo colocar muitos detalhes, porque como a realidade está muito reduzida, eu não consigo incluir muitos detalhes. Então, por exemplo, uma escala de 1 para 50 milhões é uma escala muito pequena.
tá certo? Por quê? Porque a realidade teve que ser reduzida 50 milhões de vezes para que eu pudesse representá-la na realidade. Desculpa, na folha de papel, perdão. Enquanto isso, quanto menor for esse número, maior é a escala, justamente porque eu reduzi menos a realidade. Então é possível representar mais detalhes, porém eu não consigo ter uma abrangência muito grande na área territorial, tá certo? É como se eu desse um zoom no Google Maps, tá certo? Por exemplo, uma escala de 1 para 100, tá? É uma escala grande. Eu estou conseguindo aqui, tá? Representar uma área com muitos detalhes, tá certo? Porque eu pude reduzir a realidade apenas numa ordem de apenas 100 vezes. Então, eu consigo incluir aqui muitos detalhes. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exercício, exatamente para a gente poder ver como é que isso funciona. Isso aqui foi uma questão da UERJ e ela compara dois mapas do Brasil. Primeira escala de 1 para 80 milhões, a segunda escala de 1 para 160 milhões, tá certo? Então, pelo que a gente aprendeu, pelo que eu falei para vocês agora, tá? Qual das duas escalas aqui é a maior? A escala maior é essa aqui, ó. O mapa do Brasil está maior, tá? O número aqui é menor, beleza? 80 milhões. E essa escala aqui é a menor. Olha como é que o mapa está menorzinho. Esse número aqui é maior, significando que eu tive que reduzir o Brasil mais vezes, tá certo? Então, ó, escala maior, escala menor, escala grande, escala pequena, tá certo? Número menor, número maior. Vamos ver o que o enunciado da questão nos diz? Então, olha só. Compare os mapas A e B e suponha um acréscimo de informações geográficas do real em cada um deles. Ou seja, eu estou colocando, ele está supondo aqui que a gente vai incluir informações nesses mapas. Fala para mim qual desses dois mapas é mais fácil de incluir informações. Esse aqui, né? Porque é um mapa maior. É um mapa que eu conseguiria, aonde eu conseguiria colocar mais detalhes, né? Esse, como é um mapa menor, fica mais difícil. Continuando no enunciado, nesse caso, a proporção da escala cartográfica e a explicação para a menor riqueza de detalhes no mapa A, tá certo? Estão indicadas respectivamente em qual alternativa. Então vamos dar uma olhada aqui. O nosso gabarito vai ser a letra C, certo? Então, ó, o que a letra C nos diz? Que a proporção da escala cartográfica é menor, beleza? A proporção da escala cartográfica é menor porque houve um maior número de reduções, certo? Por isso, esse número de 160 milhões e esse mapa menorzinho aqui, ok? Deu para entender? Vamos dar uma olhada em outro exercício? Isso aqui é uma tirinha, né, do, da Mafalda, né? Da Mafalda não, da turma do... Desculpa, é porque aparecem tantos tirinhas da Mafalda na prova da UERJ que eu acabo me confundindo. É a tirinha do Snoopy, né? E repara, o Snoopy chega aqui no final com o globo terrestre e ela justamente questiona aqui se ele vai conseguir encontrar o caminho de casa com esse globo terrestre na mão. Ela pergunta: Você deu um mapa para ele? Né? E aí ele pensa e fala assim: Olha, não foi bem exatamente um mapa. O mapa seria mais apropriado aqui, né? Obviamente. Mas ele está com o globo terrestre na mão. Olha, com o globo terrestre vai ficar difícil para ele achar o caminho de casa. Por quê? Porque justamente para que o mundo possa ser representado aqui no globo terrestre, houve um número muito grande de reduções, né? Então a proporção da escala é pequena, tá certo? É uma escala com um número muito grande que reduziu muitas vezes a realidade para que essa realidade possa ser representada aqui no globo. Vamos dar uma olhada no enunciado. O personagem do último quadrinho encontrará grande dificuldade para orientar-se com o objeto utilizado.
Essa dificuldade está relacionada com a seguinte característica da linguagem cartográfica presente nesse objeto. Então, ó, é a escala reduzida? Bom, me parece que sim, né? É a projeção aqui? É a projeção que está atrapalhando ele? São as coordenadas planas ou são as legendas? O que está mais dificultando o cachorrinho aqui, o Snoopy, encontrar o caminho de casa? É exatamente a escala ser reduzida, né? Se ele tivesse com o mapa na mão, principalmente um mapa em uma escala grande, ele teria, com muitos detalhes, ele teria mais facilidade para poder encontrar o caminho de casa. Perceberam? Vamos dar uma olhada em um outro exercício aqui, uma outra questão que caiu na UERJ. Esse é o mapa do Brasil. Essa questão foi na época das Olimpíadas de 2016. E ela diz o seguinte: ó, o trajeto da tocha olímpica no Brasil. E aí, bom, segue aqui essa linha, tá certo? Aqui está dizendo a escala do mapa, 1 para 50 milhões. Então, isso aqui foi o trajeto que foi feito por terra e aqui o trajeto que foi feito por avião, o que pouco importa lá na questão. Então, ó, no mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede 72 centímetros. Então, ele pegou essa linha, né, esticou essa linha e viu lá que dava 72 centímetros. A distância real em quilômetros percorrida pela tocha é qual? Então, ele te dá a escala e ele diz para você que o trajeto total mede no mapa 72 centímetros. Bom, vamos fazer umas continhas para a gente ver efetivamente como é que se resolve essa questão? Então vamos lá, olha só. Aqui. Primeiro, a escala do mapa que é 1 para 50 milhões. Beleza? Tá lá indicadinho, bonitinho, né? Sem mistério nenhum. Segundo, a gente sabe que, com essa informação, eu sei que 1 centímetro no mapa é igual a 50 milhões de centímetros na realidade. Tudo bem? Bom, o percurso total da tocha no mapa é de 72 centímetros, uma informação que a questão te deu. Então, olha isso, eu tenho quantos centímetros no mapa representam a quantidade de centímetros na realidade, e ele está me dizendo também quantos centímetros tem o percurso total da tocha no mapa. Eu só quero saber quanto que isso aqui representa na realidade. Ora, se eu tenho esse número e se eu tenho a escala, é só fazer a conta, é só fazer a regra de 3, tá certo? Eu sei que tem uma formulazinha que também muitas vezes ajuda vocês a resolverem essas questões de escala. Pessoalmente, eu não gosto, porque vocês já decoram tanta fórmula para tanta coisa, né? Botar mais uma fórmula na cabeça de vocês, e eu acho que a regra de 3 é quase sempre mais fácil. Então, ó, voltando para lá, aqui, ó. 1 está para 50 milhões, usando a lógica da regra de 3, né? 1 centímetro está para 50 milhões, assim como 72 centímetros está para x, que é o que eu quero saber, né? Que é exatamente a distância real. Então eu vou lá e armo a continha. Ó. 1 centímetro medido no mapa é igual a 50 milhões de centímetros na realidade. Ele está me dizendo que a tocha percorreu 72 centímetros no mapa, então o quanto que isso representa na realidade? É só fazer a conta, não é isso? Então eu faço a multiplicação aqui, o x vai ser igual a 72 vezes 50 milhões, né? O que dá esse número aqui, tá certo? Dá 3 bilhões e 600 milhões de centímetros. Né? Bom, ele como lá atrás pediu a distância real em quilômetros, tá? A gente vai ter que passar esse resultado para quilômetro. Então, ó, ele está dizendo para a gente que a distância real é de 3 bilhões e 600 milhões de centímetros. Beleza? E como é que a gente faz para representar isso em quilômetros? A gente corta 5 zeros, tá certo? E por que a gente corta 5 zeros? Porque 100 centímetros é igual a 1 metro e 1000 metros é igual a 1 quilômetro.
Tudo bem? Então, ó, 100 centímetros, 2 zeros, 1000 metros igual a 3 zeros. Então, eu corto 5 zeros para poder fazer essa transição. O que dá 36 mil quilômetros, tá? Que é exatamente o percurso que a tocha acabou percorrendo na realidade. Vamos lá dar uma olhada para ver esse, essa opção? Voltando lá para o nosso. Aqui, ó. Então, a letra A, 3.600, a letra B, 7.000, tá? A letra C, 36.000 e a letra D, 70.000. Então, o nosso resultado aqui é a letra C. São 36 mil quilômetros a distância real que a tocha percorreu. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa parte de escalas. A gente para por aqui e volta no próximo no próximo vídeo para falar das coordenadas, fusos horários e linha internacional de mudança de data.